Olá galera, aqui é o professor Pedro da Oficina do Estudante. Esse ano foi um ano bastante atípico. No Brasil houve várias manifestações por direitos, vocês perceberam. No mundo há várias manifestações ocorrendo, por exemplo no Egito. Essas manifestações nos levam à questão da democracia. Ou seja, no Egito um movimento pela democracia, pela volta da democracia. No Brasil, por exemplo, uma luta por direitos que remete à ideia de mais democracia. Aí fica a grande questão, onde apareceu a democracia? Todos vocês sabem que a democracia é um sistema que não é o único, que organiza o jogo social, organiza a luta de classes, e a democracia foi criada historicamente no mundo ocidental. Então, a dica de hoje é mostrar alguns passos a vocês que levaram à criação da democracia, começando com Solon. Solon não é o criador da democracia. Solon vai ser um legislador que, num momento de muita crise política em Atenas, vai criar as condições para que a democracia fosse criada posteriormente por Clístenes. Vamos observar aqui na lousa, olha. O Solon, ele acabou com a escravidão por dívidas, que era uma das demandas dos grupos populares que eram escravizados. O Solon dividiu a sociedade de modo censitário, de maneira a beneficiar os ricos de Atenas, as pessoas que tinham bens, mas que não tinham participação política. E o Solon criou um tribunal chamado Eliaia, que justamente possibilitava a maior participação popular, ou seja, o poder judiciário tem agora a participação do povo. As reformas do Solon ajudaram a nivelar a sociedade ateniense, não que ela fique igual, prevalece ainda o controle político na mão dos oligarcas, mas ela nivela, ela ajuda a criar a ideia de direitos e, de certa maneira, ela começa a criar a ideia de cidadania. Cidadania, ou seja, pessoas que têm direitos, têm atributos, podem participar politicamente. Essas reformas do Solon não eliminaram a luta política. A prova disso é que após as reformas do Solon apareceram os tiranos. Os tiranos foram pessoas que se aproveitaram da situação de luta política, de luta entre facções pelo poder, de lutas entre pessoas que queriam manter os seus direitos, por exemplo, esses aqui, e de pessoas que queriam retomar os seus antigos privilégios, seus antigos benefícios. Os Pisistratos foram tiranos que mantiveram as leis do Solon e, de certa maneira, até contribuíram para que houvesse um maior nivelamento. Esse maior nivelamento, esse sentido de cidadania aumentada, essa tendência ao nivelamento, à participação política, leva, portanto, às reformas, aí sim, do mais famoso dos nomes associados à democracia, Clístenes. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, naquilo que o Clístenes faz, né, nas grandes medidas. O Clístenes vai dividir a sociedade ateniense em demos. Esses demos, a rigor, já existiam, na verdade vai dividir em tribos. Essas tribos serão as unidades políticas básicas e dali sairão as pessoas que vão participar diretamente da democracia. A ideia da divisão em tribos já é uma ideia igualitária, ou seja, cada tribo mandaria uma quantidade exata de representantes, todas uma mesma quantidade, para participar da Assembleia. E as próprias tribos elegeriam também pessoas que participariam do conselho chamado Conselho dos 500, que era um conselho muito importante, tão importante quanto a Assembleia, num certo momento até mais importante, ok? Então, olha só, a divisão dos demos, a divisão das tribos, ok? Porque cada tribo tinha uma quantidade de demos, e a definição exata do critério de cidadania, elas foram importantes para a consolidação do sistema democrático aqui. Olha só, vamos só lembrar o seguinte, quem é cidadão em Atenas? Cidadão é quem mora no demo e quem comprova que mora ali há muito tempo e quem é filho de pai ateniense. Esses são os cidadãos. Esses cidadãos, filhos de pais que moram e provaram que moram no demo, participam da política. Os outros não participam. Mulheres, escravos, estrangeiros, por exemplo, não participavam. Portanto, o que nós temos? Olha, temos a divisão, portanto, igualitária aqui. Uma outra coisa que é interessante, criada pelo Clístenes, é a liturgia. E o que é a liturgia? A liturgia era uma medida que obrigava os mais ricos
a doarem parte dos bens para festividades públicas na cidade de Atenas e também para manter a marinha de guerra ateniense. Se ele não o fizesse, ele poderia ser condenado por um tribunal popular. Imaginem vocês se os populares, por exemplo, pudessem condenar através da ação nos tribunais os mais ricos. A liturgia, ela acaba reforçando o poder do povo, ou seja, acaba criando um mecanismo de controle dos ricos, ou seja, obrigando os ricos, de certa maneira, a distribuir os seus bens para benefício do Estado. E esse benefício era fiscalizado pelo povo através dos tribunais. Uma outra coisa importante é a seguinte: certamente você já ouviu falar que a democracia tinha muitos inimigos. Muitos filósofos, por exemplo, foram inimigos radicais da democracia por acreditarem que os tetas, ou que as pessoas mais pobres, etc., não tinham capacidade de participar da política, porque não tinham preparo. Para os inimigos da democracia, tanto filósofos quanto pessoas ricas que criticavam o sistema, foi instituído o ostracismo. O ostracismo significa que os inimigos da democracia poderiam ser expulsos da cidade. Apurava-se os nomes, que eram depositados em urnas, das pessoas que eram inimigos da democracia, muitos desses poderiam ser expulsos. Imaginem vocês se nós pudéssemos expulsar políticos que a gente acha que não deva governar, não é? Seria uma medida bastante interessante. Clístenes, portanto, cria a democracia. A democracia vem da ideia de soberania popular, de poder do povo, e o sistema vai se popularizando a partir daqui, porque se possibilitava que todos os cidadãos pudessem estar no poder, independente do grau de riqueza. Pobres ou ricos participavam desde que fossem cidadãos. Ok? Esse sistema do Clístenes, ele vai se popularizar posteriormente com Péricles e com Efialtes. O Péricles governou Atenas no momento de maior esplendor e maior riqueza de Atenas, que coincide com o imperialismo ateniense. E nesse momento a democracia, ela vai se tornar ainda mais popular, ela vai se difundir e vai se consolidar. O que explica isso? Veja, o Péricles e Efialtes criam o pagamento, passam a remunerar as pessoas que participam politicamente, não só da Assembleia, não só dos tribunais, mas todo mundo que participava politicamente recebe uma remuneração. Obviamente que se cria uma espécie de carreira política para os cidadãos, o que para as pessoas mais pobres também era muito interessante. O Péricles e Efialtes distribuem cargos por sorteio, para evitar que a luta política por cargos, que eram cargos que a Assembleia nomeava, né? Essa luta, não, faz o sorteio e independente do grau, repito, se pobre, rico, mais ou menos influente, melhor ou não orador, por sorteio as pessoas adquiriam cargos no Estado, passavam a administrar o Estado a partir daqui, o que é uma medida bastante democrática. E finalmente, aqui eu queria dar um destaque, o Tribunal Popular, ele tem poderes agora ampliados. Qual o Tribunal Popular? Esse aqui, que não se mexe nele aqui. Esse tribunal tem um reforço aqui e esse tribunal passa a ser um tribunal exclusivamente comandado e influenciado pelo povo. Então, a ideia da democracia é interessante. Por quê? Porque existia, de fato, à época, mecanismo de controle das elites que governavam e dos grupos que governavam através dos tribunais. Então, essa é uma grande diferença, talvez, da democracia ateniense e da nossa democracia. Porque eu pergunto a vocês, qual é o limite de controle que nós temos de quem nos governa? Uma das provas são as manifestações que eu citei. Se existem as manifestações, significa que esse limite não é, esse controle não é um controle tão efetivo, que o mecanismo de controle é um pouco frouxo. Agora, na Grécia Antiga, não. Na Grécia Antiga, se alguém não fizesse a vontade do que está nas leis, se não fizesse a vontade popular, se não cumprisse as leis da democracia que rege o Estado, seriam duramente reprimidas. Então, essa talvez seja, repito, a maior diferença e seria interessante se as democracias modernas pudessem ter o mesmo mecanismo de controle por parte do povo, que seja nós que elegemos os governantes. Então, galera, fica aqui a dica para vocês, só relembrando rapidamente, olha, sem Solon dificilmente haveria democracia, porque ele foi responsável por um nivelamento da sociedade, pela criação do conceito de cidadania. Pisistrato mantém, ou seja, de certa maneira, aprofunda-se essa ideia. Clístenes consolida a divisão, consolida a democracia.
consolida a ideia de cidadania e faz um governo que entre os cidadãos é igualitário. E Péricles e Fiates marca o momento da difusão, do esplendor e da glória da democracia ateniense, porque isso se espalha por toda a Grécia. Então, a gente tem aqui, portanto, um percurso histórico de como a democracia foi criada e de algumas de suas características. Quando que a democracia entra em decadência? Quando a Grécia é invadida pela Macedônia. Essa ideia vai ser retomada depois. Portanto, fica essa dica, democracia é um tema sempre atual, sempre importante. Boa prova, então, a vocês. Tá aí a dica. Valeu!